E no nascimento dele, teve alguma coisa que, depois do parto e tudo, como que foi? Teve alguma coisa que te surpreendeu em relação à saúde dele? Tudo. Tudo. A gente não esperava o Vini chorar, né? Então, a gente sabia que o Vini não viria pro meu colo. Então, isso era uma das coisas que eu tentei me preparar e que eu não consegui de como vai ser, né? Ele vai sair da minha barriga e vai pra onde? E aí, nesse momento, acho que foi um dos momentos... O parto em si, ele tinha uma paz, assim, ele foi muito gostoso. A gente brinca que se fosse só esse momento, eu veria ele várias vezes. E aí, eu lembro que quando a Maíra começa a tirar ele, ela começa a olhar, e eu vi essa cena dela olhar pra mãe dela, que é assistente, e ela se olhando. E aí a doutora Kátia, que foi a pediatra, olhou pra elas e falou: leva ele pra conhecer a mãe. Nossa, quando veio essa frase, ele veio pro meu colo, porque aí ele começou a chorar. E aí a gente falava, cara, ele tá chorando. A gente não esperava ele chorar, ele tá chorando, como que ele tá? E eu só perguntava se ele tava bem, ele tava bem. E elas falaram, Nath, ele tá bem. A perna dele nasceu bem tortinha, mas ele tá bem, ele tá respirando. Até o Apgar dele nasceu melhor do que a gente imaginava. Depois deu uma queda e aí ele foi pra UTI. Mas assim, ele veio pro meu colo 2 vezes. Então, Você nem tava esperando não por tava isso. esperando isso. Então, ele vir pro meu colo, a gente ter essa sensação. O Robson conseguiu cortar o cordão umbilical. Então, pô, foi uma experiência absurdamente transformadora pra gente daquele momento. E aí, ele foi pra UTI. Aí a gente começa uma nova etapa da vida, que é ser pais de UTI, por mais que tenha sido muito pouco tempo, que hoje eu percebo que foi muito rápido. Quanto tempo foi? Foram 6 dias. Só que foram as piores 6 noites da minha vida, os últimos 2 dias piores ainda que eu voltei pra casa, né? Então, voltar pra casa sem o teu filho é a pior sensação do mundo. Mesmo sabendo, é muito louco, né? Que você fala assim, nossa, graças a Deus, ele tá bem, ele tá vivo, mas eu tô voltando com ele, eu tô voltando pra casa sem ele. Aí, essa jornada de UTI foi bem desafiadora também. Sim. Não, eu falo, eu não passei por nada parecido, assim. Eu fui pra UTI no meu parto, né? E quando me falaram, você vai pra UTI e ela vai pro berçário, porque não pode nem ir pro quarto com o pai, né? Eu fiquei desesperada nisso, do tipo, como assim? A gente vai se separar, só que aí me veio na cabeça, assim, calma, ela tá bem, é você que tá indo pra UTI. Nada mais importa, é isso. Ela tá bem, ela tá... Não é, se fosse ela indo pra UTI, aí que eu penso. Aí é outra questão. Porque aí você tá nem aí pra sua saúde, né? Você só quer saber como que tá seu filho. Aí quando me deu essa do tipo, calma, é você que tá indo pra UTI, eu relaxei. Então imagina você ainda ter que sair do hospital. Sabendo que seu filho tá lá. E eu acho que assim, ser mãe de UTI é muito isso. Você não pensa em você. Minha mãe, e aí a mãe da mulher, né? Ela sempre olha muito mais pra mulher do que pra criança. E ela olhava pra mim e ela falava, filha, tinha um telefone, filha, cuida dos seus pontos, filha. Não fica, eu falo, mãe, não tem como. Fica descendo e subindo. Não, e assim, a estrutura da UTI é uma estrutura muito ruim da neonatal. É uma poltrona que você tem pra amamentar, é uma poltrona que você tem pra ficar ali. Você acabou de sair de uma cirurgia e você tá sentado numa poltrona, cara. Então não tem como você se cuidar ali, sabe? Não tem como você se alimentar direito. E aí tem tudo aquilo, né? Você precisa se alimentar, você precisa tomar água, porque você precisa tirar leite, aí você vai pro lactário, que aí você vê um monte de mulher pelada e tirando leite. Então, e cada uma com uma história diferente, uma situação diferente. Então eu falo, as mães de UTI, elas têm que ser muito bem valorizadas. Agora saiu uma lei, né, que a mãe, depois que ela volta pro trabalho, depois que ela volta da licença maternidade, que o filho sai da UTI, ela tem como reverter esses meses de UTI. Que eu falo, é isso, a mãe não ficou curtindo o filho. Ela ficou cuidando do filho, ela ficou ali porque ela tinha que estar ali, ponto. Não, e aí, às vezes, eu não sei, você ia de manhã, passava o dia inteiro e ia embora à noite. Passava o dia inteiro. Então, aí você fala, 9 gente... da manhã e ia embora 9 da noite. A pessoa não tá vivendo. Não. Eu e o Robson. A sorte é que a gente tinha um time muito bom na empresa que seguraram tudo, porque naquele momento eu falei, esquece. Separa tudo, nada mais importa. Não. E aí foram 6 dias. 6 dias. E aí ele teve alta. Teve alta da UTI ou teve alta? Teve alta de tudo. Ele foi pra casa. Eu tive uma conversa com o Papai do Céu. No segundo dia que eu voltei pra casa, eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, olha, desculpa, pedi pra ele estar vivo. Ele tá, mas eu preciso dele aqui, se ele tá bem. Porque o que aconteceu? O Vini, ele precisava ganhar peso, se alimentar sozinho e respirar sozinho. No segundo dia, ele já tirou o respirador. Ele já ganhou peso.
E ele a gente tava só com a dificuldade dele mamar, porque ele tinha o queixinho bem pra trás, então ele não chegava no meu peito. E aí a gente colocou bico de silicone e tal, mas ele tava com a mamadeira. Então eu tirava leite e dava na mamadeira. Até que ele veio pro meu peito com bico de silicone e se deu bem. E aí o geneticista falou pra mim, Natália, ele precisa estar se alimentando sozinho, respirando sozinho e ganhando peso. Porque os exames dele são completamente genéticos. A gente não tem o que fazer aqui. Então, a dúvida era se ele tinha osteogênese imperfeita, que é o osso de vidro que poderia quebrar, por exemplo. Ao trocar, coisa assim. Fizemos o raio-x, não descobrimos nada. Todos os exames dele estão ok. Então, agora é o exame genético para descobrir qual é a doença dele. E isso pode ser feito fora da UTI. Aí eu cheguei em casa e pedi muito pra Deus. Aí eu fiz uma promessa, que eu nunca mais ia tomar refrigerante na minha vida. Eu acordei tendo a certeza que eu ia sair de casa pra buscar o Vini na UTI. Eu acordei, eu tomei banho, lavei o cabelo, fiz escova, me arrumei. Se preparou pra esse momento. Uma mãe de 6 dias, né? A gente não consegue. E eu lembro que eu saí do banheiro, o Robson me olhou e falou, você tá indo onde? Tipo, acabou de ter filho, tá todo emperequetado. Eu falei, vou buscar o Vini na UTI. Ele falou, te ligaram? Falei, não, mas eu conversei com Deus. Aí ele falou, peraí, então que eu vou me arrumar também. Aí ele foi, se arrumou e falei, olha, cara, eu tava muito convicta nesse dia. Eu falei, olha, é o seguinte, vai aprender a colocar o bebê conforto no carro, que eu entrava 1 hora antes, né? Então, eu cheguei com a roupinha do Vini. Cheguei pra dar banho e tal. Aí eu cheguei pra médica, eu falei, doutora, pra médica gerente de lá, né? Eu falei, doutora, o que eu preciso fazer pro Vini sair daqui? Porque ele já tá fazendo tudo. Não, porque ele precisa fazer esse exame. Eu falei, desculpa, vocês estão cobrando muito caro. Eu liguei no convênio. Num laboratório, é 80% mais barato. Vocês estão cobrando um absurdo de preço aqui. Eu não vou pagar esse preço. E aí ela falou, quem que vai ser a pediatra dele? Aí eu falei, a doutora Fernanda, que era, por coincidência... Trabalhava lá. É amiga da minha cunhada, que minha cunhada é médica. E aí ela falou, e ela trabalhava lá também. Doutora Fernanda? Então tá bom. 12:00 ele pode sair. Falei, assim? É assim? Eu só liguei pro Robson e falei, traz o bebê conforto. Vem buscar. E aí ele saiu. E o Vini nasceu com 2 dentes. 2 dentes no Natal. Nossa. E ele chegou em casa e caíram os 2 dentes. Eu quase morri. Nasceu com 2 dentezinhos. E aí é uma das características da osteogênese imperfeita. E aí, então, depois que ele nasceu, vocês foram fazer os exames? Fomos fazer os exames. Porque ainda não tinha um diagnóstico fechado. Ainda não está 100%. A gente ainda tem... Mas hoje, a gente precisa ir conforme a evolução dele. Então, agora, com 3 anos, a gente vai fazer de novo a ressonância nele, para ver, porque ele tinha um pouco de líquido aumentado na cabeça. Então, mas que era algo que poderia diminuir com o tamanho dele. E aí a gente fez os exames genéticos, uma parte que a gente descobriu que o Vini, ele tem a osteogênese imperfeita. Ele tem os genes da osteogênese imperfeita. Ele tem todas as características, mas ele, até o que apareceu pra gente, ele não desenvolveu a doença. Então, ele tem as características, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas com ele, porque ele é muito pequenininho, porque ele não tem a estrutura corporal dele é menor. Mas assim, é desenvolver em esporte. Eu também não posso falar muito, porque eu também sou pequena. Não, mas isso é verdade. A gente descobriu por causa de mim. As características dele são iguais às minhas. Então, há 36 anos atrás, talvez, se tivesse toda essa evolução da medicina, talvez teria também esse mesmo diagnóstico para mim, para minha mãe. Só que na minha época não tinha ultrassom. Então, é muito louco essa parte da genética em si. De que vai passando. Então, mas graças a Deus dele, ele não adquiriu a doença. E aí vai passando por etapas. E aí vocês têm outros exames para ir entendendo. Aí a gente vai fazendo os exames, vai entendendo. Esse acompanhamento genético precisa existir. E o acompanhamento de tudo, né? Do neuro, para ver se vai precisar alguma terapia, para ver qual tipo de esporte que a gente vai fazer. Uma terapia ocupacional, o que precisar. Pra gente, mas agora em si, nada. E assim, totalmente leiga nesse diagnóstico, nessa doença. Quais seriam as consequências, atrasos, ou até tem possíveis comorbidades relacionadas com essa doença? Tem. Pro Vini, até então, não. Mas hoje a gente estuda muito, né? A gente já teve algumas mães que tem um filho com osteogênese imperfeita e que a gente vê que, assim, a parte mental da criança não, a neurológica não,
Mas o que tem mais de atraso mesmo é a parte de desenvolvimento. Motora. Porque, assim, uma criança com osteogênese imperfeita, ela se quebra por tudo. Então, por exemplo, a gente tem a Lelê, que é a Lelê Cristal. Ela teve 70 fraturas no parto. Então, imagina, você tira a criança da barriga, ela já foi se fraturando ali. Então, isso corre risco de vida justamente por causa disso. Então, a criança, ela tem, dependendo da criança, ela tem que ficar mais acamada, ela tem que ficar mais na cama, tem que engessar, tem remédios para isso, porque aí existe o nanismo também. Então, ela nunca vem sozinha, né? Sempre vem junto com alguma coisa. É isso que eu tô te perguntando, porque eu sei que a síndrome de Down, por exemplo, ela vem com outras comorbidades, né? Então, além da síndrome de Down, tem o maior risco de doenças cardíacas, então tem essas outras possíveis comorbidades. Mas a gente fala que, assim, na maternidade atípica, a gente não tem uma coisa que é fechado. Vai ser assim. Não, porque às vezes pode vir um autismo junto, às vezes não. Às vezes a criança só vai ter a osteogênese imperfeita e tá tudo bem, sabe? Vai seguir bem. Às vezes ela tem um avanço mental muito maior, o cognitivo dela é mais evoluído. Por exemplo, o Vini, algumas pessoas já falaram, Nath, você tem que ir atrás da inteligência dele pra ver, porque ele é muito rápido, ele é muito inteligente. Eu falo, cara, isso é o que menos me importa agora. Lógico que mais na frente, se eu entender que ele tem realmente algo a mais, vamos pesquisar para entender, porque também é importante a gente cuidar dessa parte. Sim. Mas agora, deixa ele um pouco, porque ainda também... Não tem nem 3 anos, ainda é um Exato. bebê, né? Fazer muito exame, não, a gente tá... Eu falo que, assim, eu precisei ter o meu tempo de parar, de conversar com os médicos e falar, é alguma coisa urgente agora? Não, então tá bom. Então dá não pra vou esperar? fazer mais nada. Vai mudar alguma coisa? Exatamente. Ele corre algum risco? Natália, toma cuidado com ele com correr. Com correr muito, porque às vezes ele pode... Porque o Vini é uma criança que tropeça muito. Eu sou uma pessoa que tropeço muito. Então, isso aí a gente liga muito ao genes, ao osteogênese imperfeito. Então, cara, vamos tomar cuidado. Compre o sapato certinho. Às vezes é melhor ele de tênis. O que a gente pode ajudar ele a ter mais firmeza no corpo? É isso que a gente vai tentando entender.